Salve, salve! E aí, bateu aquela dúvida como faz para representar um número em notação científica? Então venha, o professor Jadiel Vargas vai mostrar para você de forma prática e simples, né, esse processo de representação. Vamos nessa? Olha só, primeiro, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem uma situação, está dizendo o seguinte, ó, que a distância média aproximada da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Então veja que é um número alto, um valor alto. Então a notação científica é justamente o que, né? Ela é utilizada muito nesses casos, ou seja, para a gente representar, escrever isso aqui de uma outra forma que fique uma forma mais compacta, mais simples. E olha só, o que a gente fez aqui para escrever esse número aqui, 150, né, milhões. Como que a gente escreve aqui? A gente está pegando ó, 1,5. Por quê? Porque a gente vai pensar o seguinte, ó, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente precisa de um valor, né, que esse valor ele seja menor que 10. Então, ó, veja que se eu pegar esse número aqui, é 15. Então, eu preciso colocar uma vírgula para poder deixar esse número, né, menor do que 10. Então, quer dizer que a gente vai inserir uma vírgula aqui. Então, entre o 1 e o 2 aqui, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai inserir a vírgula aqui, ó, entre o 1 e o 2. Perfeito? Só que essa vírgula, ela está aqui ó, no final do número. Quando o número aparece sem vírgula, quer dizer que tem uma vírgula lá no final do número. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai observar a quantidade de casas aqui que a gente está deslocando. Ó. Então, qual é a quantidade de casas que a gente está deslocando aqui? Ó? Veja aqui, uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para sair daquela vírgula final e até chegar nessa nova vírgula, que é a posição que a gente vai representar o número aqui menor do que 10, o deslocamento aqui, ó, 8 casas. Então, 8 algarismos. Então, a gente está contando 8 algarismos aqui nesse intervalo. Então, veja que é por isso que é 10 elevado à oitava, né? 10 elevado a 8. Ah, professor, então, ó, né, para a gente escrever em notação científica, a gente precisa de um número, ele pode ser inteiro ou pode ser decimal, e o que? Uma potência de 10. Nesse caso aqui, a gente consegue observar ó, que esse número, especificamente nesse exemplo, ele ficou o quê? Um número decimal. Ah, professor, é sempre obrigatório que seja um número decimal? Não, não é sempre obrigatório esse número decimal, pode ser um número inteiro, mas houve a necessidade de ficar decimal para o valor ficar menor do que 10. Tranquilo? Vamos lá, vamos no próximo exemplo, para entendermos melhor. Agora, diz o seguinte, ó, a área oficial de um campo de futebol é de aproximadamente 0,01 km². O professor, agora é um número menor que 1. Então, veja que também para valores pequenos a gente pode, né, usar esse recurso da notação científica para representar o valor. Certo, professor, mas agora já tem uma vírgula no número. Sim, mas aí eu penso o seguinte, ó, eu preciso deixar esse número menor do que 10. Ele já é, professor, menor do que 10, só que ele é, né, menor também do que 1. Então, eu preciso deixar ele pelo menos igual a 1. Então, ele pode ficar igual a 1 ou maior do que 1. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou torná-lo igual a 1. Eu vou deixar ele igual a 1. Veja que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. A gente deixa esse número igual a 1. Diferente do número anterior, que era um número grande, a gente transformou esse número em um número menor do que 10, ó. Quando o número é muito grande, a gente transforma ele em uma parte numérica menor do que 10. Aqui agora o número é pequeno, a gente transforma ele, né, num número que seja pelo menos 1, ou seja, pode ser 1 ou acima de 1, não pode ultrapassar também 10. Né? Então tem que ter esse limite, tem que estar, né, nesse intervalo aí. Certo, professor? Mas aqui o seguinte, professor, quando a gente pega e vem para cá, a vírgula vai ter que vir para o final do número. Já tem a vírgula, só que para transformar em 1, a gente tem que jogar a vírgula depois desse número que a gente transformou. Certo? Quando a gente faz isso, a gente observa o seguinte, ó, que a gente tem o quê? Duas casas decimais aqui. Então, nesse intervalo, a gente tem duas casas decimais. E aí, o que a gente consegue observar aqui? Que vai ficar 10 elevado a menos
2 menos 2, ou seja, quando a gente está representando um número muito grande, o expoente fica positivo. Por quê? Porque aquele valor é um valor grande, um valor enorme, ó. Ele, né, é alto, né, um valor muito grande. Agora, quando a gente está representando um valor muito pequeno, ele vai ficar o quê? Né, com expoente negativo. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, de você transformar esse número está sendo um número menor do que 1, é um número que está ali, né, numa quantidade pequena. Ô professor, e qual é, né, a justificativa aqui desse 10 elevado a menos 2 aqui? Veja o seguinte, ó, a gente pode pegar esse número aqui, esse 0,1 aqui, e transformar isso aqui em uma fração. Veja, olha só, como assim, professor, que a gente pode pegar esse número e transformar em fração? A gente vai colocar um traço aqui para escrever o numerador e o denominador. Se a gente tira a vírgula desse número, fica 001, só que esses zeros à esquerda a gente pode desconsiderar. Então, desconsiderando, a gente fica o quê? Com 1. Aqui tem 1, então vai ficar 1. Só que o que ocorre? Ó, tem duas casas decimais, então quer dizer que esse 1 ele está dividido por 100. Esse 1 está dividido por 100. Então a gente tem aqui, ó, 1 dividido por 100. Beleza? Professor, eu tenho dúvida com relação a essa questão de transformação. Vou deixar um vídeo aqui, ó, em cima, para você consultar aí, né, caso tenha dúvida aí com relação à transformação de número decimal em número fracionário. E daí, ó, o que a gente observa aqui? Que a gente tem o quê? 1. Isso aqui a gente pode escrever numa potência de 10. Perfeito? Veja, aqui tem 2 zeros, então vai ficar o quê? 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado, só que é 1 dividido por 10 elevado ao quadrado. Então, a gente está pegando 1 e dividindo por um número. Por isso que ele vai ficar o quê? Menor do que 1 e fica um valor pequeno, porque a gente está pegando a unidade 1 e dividindo aqui. Então, por isso que acaba ficando aí um valor pequeno. Certo? Então, com isso, professor, então quer dizer que eu posso fazer o processo de volta aqui, eu posso jogar esse 10 elevado a 2 para cima, não é isso? Para poder tirar ele da fração. Sim, com certeza. E aí a gente fica o quê? Com 1 vezes 10, quando joga para cima, ele muda o sinal. Então, ó, 10 elevado a menos 2. Veja que a gente conseguiu escrever isso aqui também numa potência de 10. E aí, o que a gente observa com relação a esse número aqui agora? Ó? O número aqui ele ficou inteiro. No caso anterior, era um número que ficou decimal. No exemplo anterior, a gente acabou encontrando um número decimal. Aqui um número inteiro. Então, veja que essa primeira parte ela pode ser tanto o número inteiro quanto o número decimal. Não é isso? Ó? Só voltando o caso anterior, veja que foi 1,5. Essa primeira parte aqui, 1,5. Agora, a gente tem a primeira parte, que é 1. No caso anterior, a gente tinha o quê? 10 elevado a 8, expoente positivo, porque eu estou representando um valor grande, o expoente positivo. Agora eu tenho 10 elevado a menos 2, porque eu estou representando um valor pequeno. Então, quando o valor é pequeno, esse expoente fica negativo. Perfeito? Professor, dá para treinar um pouquinho? Né? Dá, mas antes a gente vai definir isso aqui de forma geral. Qual a relação geral aqui? Ó? Notação científica é uma forma simplificada de escrever números muito grandes ou muito pequenos. Um número em notação científica, né, quando estiver um número está em notação científica, quando estiver no formato. Então, veja que há um formato aqui para esse número, ó, em notação científica. Professor, é n que multiplica 10 elevado a k, né? Ou seja, eu tenho k potência aí, ó. Sim, esse n, veja que ele é um número, ó, que ele pode ser o quê? 1, ele pode ser igual a 1, ou menor que 10. Então, veja, ó, ele não pode ser nem menor do que 1 e nem maior do que 10. Então, qualquer situação que for menor do que 1, ou qualquer situação que for maior do que 10, a gente pode, né? Quando a gente vai transformar, a gente sempre observa esse critério. Então, tem que ficar sempre no número que menor do que 10, ou pelo menos 1. Ele pode ser igual ou maior do que 1. Perfeito? Ok? E o k, que é o expoente, ele pode ser o quê? Positivo ou negativo. Veja que esse k aqui, ó, ele pode ser positivo ou negativo. Certo? Agora sim, a gente pode exercitar. E aí, né? Mesmo esqueminha. Pausa o vídeo, pega um papel, pega algo para você anotar, faça e depois confira a resposta, beleza? Ok? Vamos lá? Certo, escrevendo isso aqui em notação científica, ó, veja que eu preciso de um número que seja menor do que 10. Ô, professor, então, ó, quando eu vou pegar um número menor do que 10 aqui,
veja que eu tenho o seguinte, ó, que é o 7, perfeito? Então, o 7 aqui é menor do que 10. Então, a gente vai escrever isso aqui. O número é o 7, que multiplica 10. E aí, veja o seguinte, ó, o que a gente vai contar aqui? As casas depois desse 7, porque a gente não colocou uma vírgula, ó, quando a gente faz isso, a gente está colocando uma vírgula aqui, ó, nesse 7, a gente está colocando uma vírgula aqui nesse 7. E aí, né, a gente conta o quê? Uma casa, ó, veja que o número é um número grande, não é tão grande assim, professor, 70 não é um número grande, sim, mas é um número maior que 10. Quando eu falo número grande, eu quero dizer o seguinte, que ele é maior que 10, ele foge daquele intervalo. Todo número maior que 10 é um número grande, todo número menor que 1 é um número pequeno. Então, a gente vai sempre usar esse critério aqui para a gente avaliar grande e pequeno, para aplicar notação científica, perfeito? Então, uma casa, então, quer dizer o seguinte, ó, que é 10 elevado a 1. Professor, eu posso colocar esse 1 ou eu posso deixar também sem o 1, não é isso? Exato, perfeito. Então, pode representar 1 ou pode deixar sem 1. Certo. Quando a gente observa aqui agora, ó, veja que a gente tem aqui, ó, um 29. Então, para esse número ficar menor do que 10, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar uma vírgula aqui, ó, vai ficar o quê? 2,9. Então, para torná-lo menor do que 10, então 2,9 vezes 10. E aí, ó, depois da vírgula, no momento que você posiciona a vírgula, quantas casas você consegue contar aqui? Ó, 2 casas. Depois que você inseriu a vírgula ali, você consegue contar 2 casas. 290 é um número acima de 10 ou menor de 10? Acima de 10, professor. Então, o expoente aqui, ele fica o quê? Negativo. Então, ó, menos... Opa, o expoente fica positivo, né? Porque ele é maior do que 10. Fica o quê? 2. O expoente fica positivo, igual a 2. Certo? Professor, aqui eu já observo aqui, ó, que um número menor do que 10 é o 4. Pronto, perfeito. Então, ó, basta o quê? Representar 4 vezes 10. E aí, ó, o que a gente tem? Né? A vírgula veio parar aqui, não foi isso? Para representar esse 4. Só contar agora a quantidade de casas depois dessa vírgula, ó. Então, no momento que você coloca a vírgula, a gente observa o quê? 3 casas aqui. Então, se a gente consegue observar 3 casas ali, o que a gente passa a ter aqui? Que esse 10 é 10 elevado ao cubo, porque eu olho para o número original. O número original, 4.000, maior do que 10, então o expoente fica positivo. Tranquilo? Beleza? Vamos lá? Mais exemplos? Pronto, tem uma aqui. Vamos lá, vamos fazer aqui a aplicação e a resolução de mais esses 3 casos aqui. Certo. Olha só, veja que agora a gente tem números menores do que 1. Na situação anterior, a gente estava trabalhando o quê? Com números maiores do que 10. Agora a gente tem números o quê? Menores do que 1. Ah, professor, então, mas é o mesmo critério que eu posso aplicar? Exatamente, o mesmo critério. Então, veja, para você tornar esse número aqui, ó, pelo menos 1, ou maior do que 1, né? Ele não pode ficar menor, ele tem que ser pelo menos igual a 1, ou maior do que 1, também não pode extrapolar, não pode ser mais do que 10. A gente consegue observar que a gente precisa colocar uma vírgula, não é isso, ó? Uma vírgula aqui, não é isso? Uma vírgula aqui, depois do 3. A gente precisa colocar a vírgula ali, ó, depois do 3. Perfeito? Então, a gente precisa colocar a vírgula depois do 3. Então, a gente passa a ter o quê? 3, aí vai ficar, ó, 3 vezes 10. E aí, quantas casas ó, a gente consegue observar entre a vírgula que estava anterior e a nova vírgula posicionada? 3 casas, professor. Só que o número original é um número menor que 1 ou maior que 10, menor que 1. Então, ele é negativo, ó. Então, veja que esse expoente fica negativo. Quantas casas a gente contou aqui? 3. Então, vai ficar menos 3. 10 elevado a menos 3. Ah, professor, beleza, show de bola. Vamos lá, aqui. Pensando no número aí que seja ó, maior do que 1 e menor do que 10, ah, professor, se eu pegar 12 aqui vai passar, né? Então, quer dizer que eu tenho que colocar uma vírgula aqui para ficar 1,2, né? Isso, ó, aí 1,2 é maior do que 1 e menor do que 10. Sim, perfeito, exatamente. Então, a gente passa a ter aqui, ó, 1,2 vezes 10, né? A potência de 10, 1,2 vezes 10. E aí, contando agora as casas decimais, a gente tem o que aqui, ó, como casas decimais? Vamos lá. 1, 2, 3. Então, ó,
entre uma vírgula que tinha antes e a nova vírgula, são 3 casas. Esse número 0,000125 é menor do que 1? É, professor. Então é um número pequeno. Veja que eu estou com um número pequeno. Toda vez que eu estou com um número pequeno, o expoente, quando eu faço essa transformação para a notação científica, o expoente fica negativo. Ó, número pequeno, negativo. Perfeito. Vamos lá, próximo. Ah, professor, aqui tem 86, então tem que colocar uma vírgula para ficar menor do que 10, não é isso? Exato, perfeito, exatamente. Ó. Se a gente coloca uma vírgula aqui para ficar menor do que 10, a gente vai obter o valor 8,6. E aí, vezes 10, que é a potência, e a gente vai comparar ó, a vírgula que tinha antes com a nova vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer, professor, que a gente vai colocar 10 elevado a menos 6, porque isso aqui é um número pequeno, não é isso? Exatamente, números pequenos sempre com expoente negativo. Beleza? Perfeito? Isso aí. Show de bola. Bons estudos!